Olá, meus amigos leitores. Hoje eu estou aqui com mais um livro do mês, As Confissões de Agostinho. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Foi me recomendado por um professor de história, o Igor. Um abraço para você aí no ano passado. Bem no final do ano passado eu já tinha lido ele. Gostei bastante, li na versão em PDF, as palavras eram bem mais complicadas. Eu falei assim, eu tenho que comprar para fazer um vídeo desse livro. Esse livro é surpreendente. E aí eu encontrei essa edição na Amazon, olha, tudo dourado, aquela capa fofinha, parece um travesseiro. A pessoa deitar aqui e aprender tudo que está escrito aqui, seria bom demais, hein? Bom, vamos direto ao assunto, que eu tenho muita coisa para falar desse livro. Esse é um livro que foi escrito ali por volta do ano 400 depois de Cristo. Esse aqui pela editora Gardier, nem conhecia essa editora, mas ela fez um trabalho exemplar aqui. Nossa, olha essa edição, gostei demais, ele dá vontade de ficar apertando. E a edição de 2014. Sim, eu comprei na pré-estreia em janeiro, comprei pela Amazon, chegou para mim agora, justamente comprei pela pré-estreia, chegou agora em agosto, já coloquei o blog para falar para vocês em agosto, Santo Agostinho, coincidência, que é isso, não foi planejado não. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar esse livro, estava na mega promoção, paguei R$30. Um livro desse patamar aqui, você tá doido, de graça. 238 páginas em 13 livros. Sim, não são 13 capítulos, são 13 livros. Aqui o Agostinho compilou um pouco da sua história, então ele vai falar aqui a sua autobiografia, inclusive é dito que é a primeira autobiografia da história. Achei bem interessante, né? Começar justamente por ele. E aqui ele vai ter um diálogo sobre a vida dele direto com Deus. Então quando fala confissões, quer dizer que ele está confessando os seus pecados para Deus. Achei muito legal. Esse livro é muito gostoso de ler, e essa linguagem que eles trouxeram aqui agora, dessa nota de tradução, é uma linguagem bem mais humana. Eu achei bem mais fácil ler dessa vez, nessa versão aqui, do que na versão em PDF que eu fiz, que eu li na primeira vez. Esse aqui é a tradução do Murilo Oliveira. Ficou bom, viu, Murilo? Parabéns. Então, o Santo Agostinho foi o bispo de Hipona. Hipona seria uma cidade ali na Argélia, na África do Norte, onde ele nasceu e onde ele viveu toda a vida dele. Ele foi bispo por 34 anos. Esse livro aqui, ele teve muita influência na teologia e ainda tem nos dias de hoje, justamente por tudo o que ele representa. Não só ele falando abertamente dos seus pecados, do que ele fez na vida, mas como as suas reflexões ali sobre a criação, sobre o Gênesis e a sua analogia na salvação do homem. Essa parte é bem legal. O livro, então, vai ser dividido basicamente em duas partes. São 13 livros, os 9 primeiros livros vai contar um pouco sobre a sua biografia. A gente vai comentar aqui superficialmente sobre a biografia dele, mas é bem legal, bem interessante. É bom, eu gosto de biografia. Tanto que eu coloquei no meu setor aqui de biografias. E os últimos 4 capítulos vai falar ali um pouco sobre a teologia dele, que ele acreditava justamente a parte onde pega bastante. Ele vai falar, então, no primeiro capítulo, o primeiro livro, composto de 20 capítulos, ele vai começar sobre a análise da sua infância sobre o ponto de vista de terceiros, porque ele vai dizer que ele não lembra de quando ele tinha 1 ano, 2, normal, também não lembro, mas ele diz que vai analisar outras crianças como que elas são birrentas, mimadas, e sobre o exemplo que as tias dão, que elas vão contar para ele como é que ele era, e já começa pedindo perdão. É muito legal porque entre capítulos e entre livros, ele sempre faz uma adoração a Deus, e ele sempre vai fazer um pouco de prece, um pouco de oração. É muito legal como ele vem nessa parte assim, de fato cristão ali, bem contundente, sendo que ele começa a vida não sendo. E é interessante porque a maioria de nós não começou sendo cristão. A gente se torna cristão a partir da cognição que nós temos de entender aquilo que acontece à nossa volta, no nosso meio, entender que existe um Criador de todas as coisas, e sem ele nada seria possível. Ele entende isso aqui. Ele vai falar então ali ainda no primeiro livro sobre a parte de furtos, que ele roubava frutas e que ele não precisava daquilo. Já vamos citar isso no próximo capítulo, que é bem interessante. Ele vai falar também sobre a sua mãe, que era católica, o seu pai, que era pagão. E esse paganismo do pai vai pegar muito sobre ele nas duas religiões que ele vai adquirir antes de entrar definitivamente para o cristianismo. Lembrando que nessa época a única versão do cristianismo que se tinha era o catolicismo. Depois que veio o protestantismo, o espiritismo, várias outras denominações aí. Mas o que se tinha era a adoração direta a Cristo ali, mediante os valores e toda a moralidade ali católica. Capítulo 2, o livro 2, composto de 10 capítulos, vai falar um pouco sobre a sua adolescência e ainda com roubo de peras. Ele fala que não precisava roubar essas frutas, mas por influência dos amigos ali, ele acabou mexendo com essas coisas de roubar frutas, de luxúria, algo que ele sempre pecou bastante, ele sempre cita bastante nas suas confissões sobre essa parte luxuriosa. É engraçado que no capítulo 4 dessa segunda parte, ele fala exatamente sobre essa questão, de que ele não precisava roubar, porque ele tinha comida em casa, e essas influências não eram boas para ele. É interessante porque na fase da adolescência, as pessoas estão procurando a aceitação da sociedade e entendendo o mundo à sua volta, e só vai perceber isso na fase adulta, de fazer o bem pelo bem. É justamente a psicanálise freudiana e a sociedade, se eu posso usar essa palavra, do Durkheim, lembrei. É importante lembrar, né?
Eu falei isso num livro para vocês, vou deixar no card para vocês aqui, exatamente sobre essa questão que é do Mark Manson. Não vou listar o nome aqui, porque eu estou falando livro cristão, não confesso, mas tá aqui no card só você clicar e assistir. No capítulo 6, então, ele vai começar a questionar esses valores e tudo. Interessante, porque na adolescência ele já tinha essa percepção da fase adulta, né? Você vê como a maturidade dos homens antigamente é diferente da de hoje, né? Hoje você tem adultos infantilizados. E ele vai refletir também sobre o prazer do pecado, como essa parte luxuosa traz prazer e como o pecado é bom. Bom, a primeira parte é isso aí. No livro 3, são 12 capítulos, ele vai iniciar o estudo da retórica, que seria a retórica é a oratória, a arte de se comunicar, de se falar, de transmitir a mensagem para outra pessoa e a arte do saber. Então, a partir daí, ele vai começar a entrar no maniqueísmo. O maniqueísmo é uma religião que era do pai dele, de estudo sobre a dualidade. Ele vai entrar muito sobre gnose, sobre as partes do conhecimento nessas duas religiões que ele vai ter dentro do cristianismo. E essa parte é uma religião que ele vai estudar ali mais ou menos sobre a diferença entre o bem e o mal, sobre o certo e errado, sobre esse tipo de coisa. E esse certo e errado, bem e mal, vai pegar bastante na filosofia dele, principalmente na parte teológica, porque ele vai questionar sobre o bem e sobre o mal, porque se Deus é todo bom, por que não tem um todo mal, e por que tem a maldade numa criação toda boa. Essa parte é bem interessante. No capítulo 7 desse terceiro livro ainda, ele vai começar a se perguntar de onde que vem essa maldade, de onde que ela vai, de onde que ela existe. E ele não tem respostas, ele faz mais perguntas do que respostas, mas à medida que o livro vai transitando, ele vai respondendo algumas das reflexões que ele encontra em vida. Como é que ele está saindo da adolescência, a gente vai ver que lá no final da vida dele tem algumas respostas. No capítulo 11, ainda desse terceiro livro, a Mônica, a mãe dele, tem um sonho sobre a conversão dele no cristianismo, e ela começa a perturbar os padres da região, e ele fala, não, o cristianismo está doido. No livro 4, quem nunca falou isso, né? São 16 capítulos, ele está na idade ali entre 19 e 28 anos. Ele já começa a dar aula sobre retórica e ele começa a falar que faz isso por cobiça. É interessante porque a linguagem que ele usa para escrever a biografia dele é uma linguagem onde ele já está convertido e já é bispo. Então, quando ele fala essa linguagem de cobiça, eu achei bem engraçado, porque quando ele estava dando aula, ele não tinha interesse na cobiça, mas ele tinha interesse financeiro para que ele pudesse se sustentar. Todos nós somos assim no capitalismo. Sem o dinheiro, como é que a gente vai viver? Mas aqui ele fala especificamente de cobiça. Então, de repente, ele ganhava mais do que precisava para viver e agora ele se sente culpado por isso. Ele então acaba, por essa cobiça, essa luxúria, tendo um filho com a namoradinha que ele tinha lá, e ele resolve não casar com ela, simplesmente assim. Nós vamos falar sobre esse filho mais pra frente. No capítulo 4, um grande amigo dele, eu acho tão interessante como ele descreve o amor que ele tinha por esse amigo, e a gente vê de fato que é uma amizade, um amor ali justamente voltado para ser companheiro, ser unido, e assim como tinha ali Jonas e Davi, se eu não me engano, o amor Storge, né? É um amor que o C.S. Lewis vai falar no livro Quatro Amores, vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha nesse livro, justamente essa afeição que ele tinha um pelo outro, e esse amigo dele sofrendo de bastante febre, ele vai lá, cuida do amigo, o amigo melhora, ele vai embora, quando ele volta, o amigo piorou e acaba falecendo. Ele não fala do que o amigo faleceu, mas ele fala dessas febres e que ele ajudou a cuidar. Ele começa a fazer reflexões sobre Deus, sobre a vida, sobre o sentido da existência. Essas reflexões são bem interessantes, justamente porque daí ele vai começar a questionar esse maniqueísmo que ele estava com o pai dele e começa a questionar os valores, né? Novamente, de certo, errado, de bem ou mal, essa dualidade, e ver que o Deus Todo-Poderoso, até então ele não estava no cristianismo, mas ele estava no Deus Todo-Poderoso, entendendo a essência da teologia. Lembrando que teologia seria o homem tentando entender o que é Deus. Essa parte é bem legal. No livro 5, são 14 capítulos, ele já está com 29 anos, e aí ele começa a fazer mais questionamentos sobre esse maniqueísmo. No capítulo 6 e 7 aqui, ele começa a conhecer o dono e proprietário. Vamos falar assim. Era um representante que tinha lá, o Fausto, e ele fica ansioso para conhecer o cara, saber sua dialética, sua retórica, já que ele era professor disso, e quando chega lá, ele fala que o cara é um imbecil. O cara era idiota, o cara não sabia conversar, o cara era ignorante. Esses outros adjetivos foi por mérito meu. Ele usa a palavra ignorante aqui no livro dele. Ignorante que ele quis dizer que o cara não sabia conversar, não sabia, não tinha conhecimento, não tinha resposta para as perguntas dele, e ele fica totalmente desiludido com o maniqueísmo. E aí, depois de 9 anos dentro dessa religião do pai dele, ele decide que não quer mais aquilo para ele, porque aquilo não tem as verdades, e ele foi enganado o tempo todo, porque o cara mais iletrado lá dentro não sabia de nada. Era só uma modinha. Mas quem nunca, né? Participou de uma reunião e o pessoal não sabia de nada e você achava que ele tinha as respostas para a vida. E ele descobre, de fato, que somente um Criador Todo-Poderoso vai ter as respostas para a pergunta dele, e essas respostas ele só vai encontrar lá no final do livro dele, quando ele vai refletir sobre os assuntos. Então ele viaja a Roma como professor, justamente de retórica, e ele vai para lá mais uma vez por cobiça, porque os jovens de lá são jovens um pouco mais sossegados. Eu achei até engraçado, ser professor é realmente difícil, né? E você dá aula para adolescente, então é mais complicado. Eu dou aula para adultos, é muito mais tranquilo, fica quem quer, não tem chamadas, quem não quiser pode ir embora, e principalmente particular, porque aí não tem problema. O cara tá pagando para estar lá, se ele não quer, ele paga, pode ir embora. Aqui não, aqui ele tinha esse problema justamente com os jovens, ele vai para Roma, porque tinha os jovens mais sossegados, segundo as palavras dele.
No capítulo 13 desse livro 5, ele vai falar então dessa visita que ele estava em Milão, dando aula, e ele acaba visitando um amigo dele que seria o mestre Ambrósio. Era um padre lá, um professor de teologia, e ele se sente tão em casa, que chama o cara de pai. Ele diz que o cara teve um sentimento paterno tão bom por ele, que ele acaba se tornando catecúmeno. Para quem é mais letrado aí no dicionário, ele se tornou noviço, ou seja, ele estava estudando teologia papal. Achei muito legal essa teologia católica que ele começa a estudar assim que ele saiu do maniqueísmo. No livro 6, são 16 capítulos, ele conta sobre os amigos que ele fez lá nesse curso de teologia, ele fala sobre os estudos que ele estava fazendo ali, descreve bastante sobre isso, ele fala sobre a mãe dele e o interesse que tanto os amigos quanto a mãe tinha que ele se casasse com essa namoradinha que ele teve um filho. Mas ele decide que não era ela, não era aquela que ela queria, então no capítulo 5 ele resolve se separar dela e encontrar outras amantes. Não quero casar com você, não, quero outras mulheres. E ele vai ter outras experiências amorosas. Ele simplesmente descobre e percebe que ele é escravo da sexualidade, que ele precisa aliviar suas tensões, ele acaba fazendo com outras mulheres, mas ele sabe que isso é pecado e se sente muito mal por conta disso, até porque ele é um noviço, então esse tipo de escravidão sexual, que ele vai chamar assim, não condiz muito com o que ele está fazendo. Como é que vai ser um padre e tarado? As palavras de hoje são muito mais fáceis, né? Essa reflexão, inclusive, esse livro aqui veio com as palavras um pouco mais fáceis de entender. No livro 7, são 21 capítulos, ele faz uma reflexão sobre o bem e o mal, ainda lá no maniqueísmo, só que agora no ponto de vista teológico, já que ele está estudando teologia. Como eu falei para vocês, o livro inteiro ele vai fazer sobre as reflexões do que é Deus, de como que Deus funciona e de como vai fazer essas partes. Inclusive, ele começa a fazer reflexões no capítulo 6 sobre horóscopo, e aí ele vai chegar às mesmas conclusões que eu cheguei quando eu li esse livro aqui do Samael. Vou deixar no card para vocês. Esse livro aqui eu falo justamente sobre isso. O movimento dos astros não tem como influenciar exatamente como vai ser o teu tipo de comportamento, senão nós teríamos apenas 12 tipos de comportamentos no mundo, e ainda hoje, já que a cosmologia ela evoluiu bastante, nós descobrimos que são mais de 12 constelações, né? E antigamente a astrologia não, ela ficou limitada justamente nesse tipo de período. Mas eu falo mais sobre isso, vou deixar no card para vocês. Vamos voltar aqui sobre a história do Agostinho. Então ele conhece o neoplatonismo, ele vai ser assim, mais ou menos uma seita, vamos usar as palavras de hoje para ficar mais fácil, que ela é inspirada nos ensinamentos de Platão. E eu sempre falo para vocês que o problema não foi Platão, foi os ensinamentos, os ensinos, os discípulos de Platão. O problema não é o cristianismo, foi os discípulos de Cristo, mas não os discípulos diretos, mas as pessoas que vivem hoje com os ensinos dele. Foi deturpado durante o tempo, e as pessoas que se dizem cristãos hoje não seguem os valores que Cristo seguia. Então os discípulos de Platão, naquele época, foi o neoplatonismo, não estavam seguindo os discípulos de Platão, é a mesma coisa. E a gente vê isso sobre todas as áreas. Às vezes Freud tem uma frase que ele escreveu, um pensamento que ele tinha, e é hoje quem vai seguir segue tudo deturpado. E esse é o problema, a gente voltar às raízes e entender de fato quem foi Cristo, o que ele fez, quem foi Freud, o que ele fez, quem foi Platão, o que ele fez. E aí justamente essa seita que ele estava, são pessoas que estavam voltadas para buscar conhecimento. Mais ou menos conceitos gnósticos mesmo ali, de procurar se encontrar no universo e ter acesso a conhecimentos que nem todo mundo tem. É mais ou menos isso que ele vai descrever, que era o interesse dele. No capítulo 21, então, o último capítulo do 7º livro, ele vai deslumbrar ali rapidamente sobre essas coisas, e ele vai ter ali reflexões sobre esse tipo de assunto, e ele vai descobrir que é tudo mentira, tudo falsidade, e rapidamente ele sai do neoplatonismo e volta para as escrituras sagradas, onde ele encontra as respostas que ele queria. No livro 8, que também são 21 capítulos, bem no capítulo 12, ele vai tem um problema emocional ali sobre esses pecados que ele está tendo, sobre essas fornicações, sobre esses problemas na vida dele. Ele está debaixo de uma árvore, ele está chorando bastante, então ele fala abertamente, são confissões, ele é um diário dele, sobre as partes onde ele está chorando, onde ele está em prantos justamente pelo pecado. E ele resolve simplesmente limpar as lágrimas, voltar para o templo. E quando ele chega lá, ele pega a Bíblia, pede uma resposta para Deus e abre. Eu achei legal porque, na minha época, né, jovem na igreja, não é muito comum a gente fazer isso, ler um versículo ali, a mensagem de Deus para mim. Aí você abre e fala, Jesus chorou. Ah, meu Deus do céu. Muito engraçado. Mas para ele não foi. De fato, ele abriu, pediu alguma coisa para Deus ali, um ensinamento, uma resposta, e ele abre em Romanos 13, o versículo 13 e o versículo 14. Esse versículo fala exatamente sobre esses pecados que ele está sentindo, e fala que para ele se livrar disso, ele tem que se apegar a Deus. A resposta foi direta e foi bem objetiva ao que ele queria, e ele se sente iluminado, ele se sente calmo, ele se sente como se o Espírito Santo tivesse afagado ali todo o peso que ele estava. Assim como eu citei para você no livro do Peregrino, sabe quando você entrega o seu pecado para Deus, que o pecado sai de você, ele ficou aliviado. E ele entendeu exatamente qual era o propósito da vida dele e o que ele tinha que fazer. Eu vou deixar, inclusive, a frase da fala que ele fala após ler esse versículo no short para vocês. Não vou citar aqui, você vai ter que ver o short. Ah, te peguei. Então ele vai para a mãe dele lá na África, contar para a mãe dele
que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Olha que interessante, ele já estava fazendo teologia, já era catecúmeno e ainda não estava convertido. A conversão dele se deu exatamente nesse momento onde ele estava refletindo sobre os pecados. Eu achei muito legal, porque é um processo que é intrínseco do homem, intrínseco da vida, você simplesmente reconhecer as suas falhas, querer melhorar, e quando você passa por esse processo, você reconhecer aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, igual ele aqui reconheceu que o cristianismo era a solução dos problemas dele. Achei muito bonito essa parte. Capítulo 9, última parte da biografia dele, com 13 capítulos, ele conclui todos os seus estudos da retórica, e no capítulo 6 ele é batizado por Ambrósio. Olha que bacana, hein? E aí ele traz o filho dele, Adeodato, de 13 anos, para conviver com eles ali, enquanto ele estava naquele lugar de estudos. Apesar de estar formado, ele ainda morava lá. Então, no capítulo 11, a sua mãe falece, a dona Mônica vai para a glória do pai, e ela parece que ela estava esperando só a conversão do filho, só a formatura do filho. Foi toda aquela premonição que ela teve, né? Ela teve uma visão ali que o filho seria cristão, e perturbava os padres, igual eu falei no começo, e agora se concretizou. Nossa, mãe tem um 10º sentido, o 7º é pouco. Mãe é impressionante. Então ele volta para a África com o desejo da mãe realizado. E aí conclui aqui um pouco a história dele, porque ele é o bispo de Hipona, exatamente lá na Argélia, onde ele nasceu e onde ele morava, assim como eu falei na introdução. Capítulo 10 vai fazer um pouco dessa parte da transição da história da vida dele, vai começar a introduzir os pensamentos que ele tinha, então é o maior capítulo, maior livro junto desse livro aqui. Então isso aqui seria tipo uma Bíblia, né? É uma junção de vários livros. São 43 capítulos em que ele vai começar falando sobre as suas impressões sobre a teologia pós-formada, né? Por que você tem que se confessar para outra pessoa? Quem é Deus? Como é que funciona a memória e o esquecimento? Felicidade, verdade, esperança, prazeres sensoriais através do cheiro, tato, olfato, paladar, sobre curiosidade do homem, ser curioso sobre determinados assuntos, e sobre orgulho. E sobre esse questionamento sobre quem é Deus, bom e mal, esse livro aqui trouxe uma resposta bem interessante. Ele faz citações justamente de filósofos e pensadores do passado. Esse livro conclui justamente quem é Deus sobre essas percepções aqui, e vou deixar ele no card para que você possa entender muito mais sobre isso que Agostinho está falando aqui, das reflexões que ele teve. Eu não consigo. Mas os vídeos estão ficando longos e vocês estão reclamando para mim que os vídeos estão passando muito de 20 minutos. Então eu vou tentar fechar nos 20. Mas essas reflexões teológicas que são bem interessantes, de repente no futuro aí a gente, quando tiver mais quórum, a gente abre uma live aí e começa a discutir. Hoje nós vamos discutir sobre a teologia de Agostinho. Pronto, a gente começa a conversar, vocês mandam pergunta, resposta, a gente vai fazendo. É a ideia, né? Esse canal está crescendo e vocês estão gostando, mas de fato eu entendo que não é todo mundo que vai ler um livro de 300 páginas e eu estou trazendo isso para vocês em 20 minutos. Mas tem livro que não tem como, tem que trazer em 40. Ainda fica faltando espaço, né? Mas vamos embora. O capítulo 11 já está terminando, são 13 livros, então o livro 11 são 31 capítulos. Ele faz uma reflexão sobre a natureza da criação do Gênesis ali no mundo, na Terra e tal, como que Deus que criou o mundo através da palavra, através do verbo, e uma reflexão, o que Deus fazia antes da criação, qual era o ofício de Deus. E é engraçado porque ele faz bastante perguntas, mais do que respostas, e no capítulo 14 ele vai começar a falar sobre a reflexão do tempo, como que funciona o tempo, como que era o tempo antes da criação do tempo. São reflexões que todo mundo já deve ter tido na vida. No capítulo 20, ele vai falar justamente que essa conclusão, uma primeira resposta dessas perguntas que ele tem sobre o tempo, ele vai falar que o tempo, então, são 3 tempos, passado, presente e futuro, só que nós temos o presente do passado, nós temos uma percepção do passado no presente, que são nossas memórias. Nós não podemos voltar no passado. Essa percepção que nós temos do passado são nossas memórias. E o presente, de fato, é simplesmente a nossa percepção atual do que está acontecendo. E o presente do futuro é a nossa esperança. É aquilo que a gente aguarda que aconteça, até porque os acontecimentos só estão na mão de Deus, somente Ele pode saber sobre esse tipo de coisa, e eu citei isso na obra de Dante também. No capítulo 12, ele vai falar sobre a criação do universo e o que Deus fazia antes. E qual a resposta para isso? Não sei. É muito legal a humildade dele de falar assim, eu concluo que Deus não sei o que Deus fazia antes da criação, e pronto, ele parte para o próximo pensamento. É interessante, a vida é assim. Às vezes a gente tem muitos questionamentos, não tem respostas, e de fato é só o que vai ter. A criação do Gênesis tem muito mais perguntas do que respostas, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso agora no livro 12, que são 32 capítulos. Ele vai fazer uma análise da pluralidade da criação. Desde o início do Gênesis ali, e é engraçado porque no capítulo 24 desse livro, ele vai começar a falar que se ele tivesse no lugar de Moisés, aí assumindo que Moisés escreveu o Pentateuco, né, a gente sabe que o conhecimento teológico ali do Pentateuco foi passado de geração em geração, de boca a boca, e foi bem fiel, pelo menos ali nos judeus são bem fiéis à informação que eles passaram, e tudo foi escrito nas escolas redacionais de Davi. Então, de Moisés para Davi, tem uma longa caixa d'água. E simplesmente foi atrelado a Moisés a escrita do Gênesis. Então ele vai dizer que se ele estivesse no lugar de Moisés, ele teria escrito de outra forma. E ele ainda argumenta que ele tem muito menos dons do que Moisés. Eu gosto da humildade dele aqui depois que ele passou por esse problema do pecado. E só que, o que a gente entende? Que Deus permitiu, se eu entendo que as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo,
eu entendo que Deus permitiu escrever o que era necessário que tivesse escrito. Então, o Agostinho vai chegar a essa conclusão, que se Deus tivesse que escrever outras coisas, teria escrito outras coisas. Se ele escreveu aquilo, é justamente aquilo. Ele não quer deixar todos os fatos escritos. Se Deus quisesse botar minuciosamente, teria escrito minuciosamente. Inclusive, quando você pega o último versículo do último livro dos os apóstolos de Cristo, dos evangelhos de Cristo, que é o livro de João, no último capítulo, ele vai falar que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha papel na Terra para poder compor tudo isso. Isso é bem interessante. Então foi escrito somente o que dava. É como eu estou fazendo aqui um resumo para vocês. Se você quiser saber a obra completa, vai ter que ler o livro. E ainda assim, é só um pedaço da vida de Agostinho, um homem que viveu vários anos, tem como ser resumido em 300 páginas. O último capítulo, o capítulo mais legal da parte teológica, é onde ele vai concluir ali, são 38 capítulos, é bem grandão também, sobre toda a teologia que ele estava formulando. Então ele vai concluir sobre a trindade na criação, ou seja, na própria criação do Gênesis já estava Jesus Cristo. A gente sabe que o Espírito de Deus estava lá, porque ele fala que ele parava sobre as águas. Inclusive, falando sobre isso, ele faz um comparativo bem interessante da criação da Terra, da criação do universo e da salvação do homem. Olha que reflexão legal. Ele fala que o homem antes da salvação, o homem no momento do pecado, ele está em trevas e Jesus nos traz para a maravilhosa luz, assim como a Terra estava sem forma e vazia e Deus disse, haja luz. Nossa, essa reflexão eu achei muito bonita. Falando sobre isso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, como o homem está no pecado, o Espírito de Deus paira sobre o homem, esperando com que ele se converta através de Jesus Cristo. Nossa, essa analogia eu achei bonita demais. Inclusive, falando sobre isso, ele começa a fazer as analogias de cada dia da criação, justamente em cada dia da forma da salvação do homem. É muito bonito, muito elegante, muito alegórico. A gente colocou. E o mais bacana que ele vai colocar no finalzinho, que Deus no sétimo dia descansou, mas ele descansou das obras terrenas. Ele continua trabalhando nas obras espirituais, porque a partir do momento que ele cria o homem é necessário por produzir as obras terrenas. E na vida do homem após a salvação, Deus ele também continua repousando na gente. Nossa, fechou para mim aqui com chave de ouro. Se Deus ele repousa após a criação no sétimo dia, após a salvação do homem, depois dos 7 passos que ele coloca, Deus repousa em nós e seu Espírito Santo está em nós para que nós concluamos e continuamos a obra da criação dele no plano terreno e Deus continua agindo em nós no plano espiritual. Para mim, assim, fechou com chave de ouro e eu vou deixar justamente a última frase que ele coloca aqui para vocês no short. Muito obrigado por mais esse livro, foi o livro indicado no mês, eu indiquei esse livro porque o Igor já indicou para mim, um professor de história maravilhoso, para que eu pudesse ler e é um livro que eu, assim, deixei para agosto porque é agostinho. É porque a Amazon somente entregou em agosto e mais uma vez, se você quiser comprar esse livro maravilhoso, tá na promoção, tá muito barato, R$30 o livro desse aqui, eu achei muito macio. Obrigado por mais essa leitura e agradeço vocês por mais esse livro indicado. E vamos para setembro. Setembro é o aniversário da minha esposa e foi ela que indicou o livro e você vai ter que descobrir no canal. Até mais. Forte abraço.